Através desses momentos, né, em que a Jane Austen consegue estabelecer ali a sua profundidade, ela se torna a senhora de uma emoção muito mais profunda do que ela revela na superfície, diz a Woolf aqui. Ela nos estimula a provar o que ali não se encontra. O que oferece é na aparência uma banalidade, porém composta de algo que se expande na mente do leitor e confere a mais resistente forma de vida a cenas que por fora são banais, né? É nesse ponto que estão todos os elementos da grandeza da Jane Austen como escritora. Os atributos permanentes da literatura o compõem. Afastem-se a animação da superfície, a semelhança com a vida, e eis que fica por trás para propiciar algo mais profundo, uma distinção rigorosa dos valores humanos, né? Outro ponto que a Woolf vai destacar é que a Jane Austen, ela costumava ser muito implacável, né? Com relação à sátira, quando ela queria tirar barato de alguém, ela parecia não ter limites, ela era realmente, tinha uma acuidade, né, nessas percepções que só lendo os livros dela mesmo pra gente poder identificar as fragilidades humanas que ela expõe de um jeito até meio cru às vezes, e que a gente acaba se espelhando bastante, né? Esse espírito satírico da Austen, ele tem por parceria um gosto impecável, né? E aí a Woolf vai falar que nunca um romancista fez mais uso de uma noção tão impecável de valores humanos do que a Austen. Ela diz que não havia romance, aventura, política ou intriga capaz de lançar um facho de luz sobre a vida na escada de uma casa no campo como ela via. A forma como ela escreve acaba sendo mais interessante, mais picante às vezes do que uma comédia de capa-espada e cheia de aventuras, né? Às vezes é como se suas criaturas só tivessem nascido para dar a Jane Austen o supremo prazer de lhes cortar a cabeça. Falando da forma como ela tira barato dos personagens, expõe, né? Eu lembro do primo da Lizzie Bennet, aquele cara é descrito de uma forma até meio cruel, né? Ela se satisfaz, fica contente, não alteraria um fio de cabelo que fosse na cabeça de alguém, nem moveria uma pedra ou uma folha de grama no mundo que lhe proporciona prazer tão raro de observação. Nós também não o faríamos, porque mesmo se as dores da vaidade ofendida ou o calor da indignação moral nos incitassem a querer melhorar um mundo tão repleto de ódio, mesquinharia e insensatez, a tarefa estaria além das nossas forças, porque as pessoas são assim mesmo, né? Então ela não está preocupada em doutrinar ou mudar um mundo que ela sabe que ela não tem força para mudar, mas ela está preocupada em relatar esse mundo e expor ali as suas vicissitudes, né, da forma mais aguda possível. Daí a profundeza, a beleza, a complexidade das cenas da Jane, desses contrastes provém um encanto e até uma certa gravidade que, além de não notáveis quanto sua agudeza de espírito, delas são parte inseparável. Nelas, palavras que os personagens trocam a partir da banalidade, do lugar comum, se tornam bruscamente cheias de sentido. E o momento é, para os personagens daquela cena, um dos mais memoráveis da sua vida. O momento se completa e brilha, resplandece, por um instante pende diante de nós, trêmulo, profundo, sereno. Depois a empregada passa e aquela gota na qual toda a felicidade da vida se juntara para os personagens volta a cair devagar, para integrar-se ao fluxo e refluxo da existência comum, né? Essa é a maneira como a Jane constrói ali as suas cenas, os seus acontecimentos. A Woolf fala que ela tem perfeita noção das limitações dela como escritora e das suas forças, né? Então, sabendo dessas forças, sabia com que materiais elas se achavam em condições de trabalhar. Ela não se arriscava em terreno que ela não dominava. E isso é uma grande virtude para um escritor, né? Tem gente que perde tanto tempo tentando ser o que não é e perde a grande oportunidade de desenvolver seu talento naquilo que ele tem de melhor. Cada um de nós que escreve tem a sua parcelinha ali, o seu lugarzinho na fonte da inspiração, né? A gente tem que saber usar isso da melhor forma para cada um. Senão a gente acaba se mutilando e acaba não escrevendo nada de relevante. Havia impressões que jaziam fora do seu alcance por causa do seu contexto, do seu estilo de vida, né? Emoções que por nenhuma atenção ou artifício poderiam ser adequadamente envoltas e cobertas por seus próprios recursos. Fazer uma garota falar com entusiasmo de capelas e estandartes, por exemplo, ela não conseguia.
Nem conseguia se atirar de todo o coração ao momento romântico, ela era bem contida. Tinha estratagemas de todo tipo para esquivar-se das cenas de paixão. E é engraçado, porque essa forma dela não explicitar a paixão dos personagens parece deixar o aspecto latente tão intenso que você se envolve com o sentimento, né? Então ninguém pode duvidar da paixão que o Darcy nutre pela Bennet, ou lá em Persuasão, né? Aquela coisa tão rotineira, tão contida, e você sabe que os personagens são loucos um pelo outro, mas ela não explicita isso em nenhum momento, né? De modo indireto, que lhe é bem próprio, que abordava a natureza e suas maravilhas. Descreve uma noite bonita sem mencionar uma só vez a lua. Não obstante, quando lemos as poucas frases formais sobre a luminosidade de uma noite sem nuvens e o contraste com a sombra escura da mata, a noite logo fica tão suave, solene e encantadora como na maior simplicidade ela diz que era. Era de uma perfeição singular o equilíbrio de seus dons. Entre os romances que concluiu não há fracassos, e entre os muitos capítulos de cada um, poucos ficam notadamente abaixo do nível dos demais. A gente pode falar disso, sobre isso, nesse tom, com essa percepção de muitos poucos escritores, tá? Mas ela morreu, afinal de contas, com 42 anos. Morreu no auge das suas forças. Ainda estava sujeita àquelas mudanças que não raro tornam o período final da carreira de um escritor o mais interessante de todos. A Woolf fala que ela era cheia de vida, irreprimível, dotada de vigorosa capacidade inventiva. Não tem dúvida que ela teria escrito mais e possivelmente teria evoluído para outras formas de escrita, né? Aí ela vai falar um pouco sobre o Persuasão e vai concluir, né, que a própria limitação da Austen, no que diz respeito à sua realização pessoal, porque a gente sabe que ela teve uma vida muito discreta, ela não conseguiu se casar, ela teve propostas de casamento, mas foram frustradas ou pela morte, ou pelas condições financeiras, ou pelos costumes da época. Então, ela tinha essas limitações e isso de alguma forma vai aparecer nos romances dela, mas não de uma forma negativa, né? E a gente fica pensando um talento tão grande, uma crítica tão grande, uma possibilidade inventiva tão grande, como seria num contexto mais livre como é o nosso hoje, né? E ao mesmo tempo a gente fica perguntando onde estão as Jane Austen de hoje, né? Que tem mais possibilidade de experiência e de liberdade de escrita. Enfim, pessoal, 2 vídeos para falar da Jane Austen, porque vale a pena. E a gente vai ler Razão e Sensibilidade, eu espero que alguém já esteja lendo, vale muito a pena, é um romance lindo. Tem um filme também com a Emma Thompson e com aquela outra atriz que faz o Titanic, que eu não me lembro o nome dela agora, mas que é ótima. E Kate Winslet e outros atores que eu gosto muito, inclusive o que faz o coronel lá é um ator que eu adoro. Vale a pena assistir se você não tiver tempo para ler o livro, embora o grande barato da Jane Austen sejam as frases, né? E aí a gente perde isso com o filme. No filme a gente tem noção dos personagens, a gente tem noção da narrativa, mas a questão da escrita, das palavras, essa coisa que eu particularmente adoro, a gente só tem lendo o livro mesmo. A gente volta mais adiante para falar sobre o romance. Espero que vocês tenham gostado e bora retomar, porque as férias estão acabando. Um beijo, tchau, tchau.